Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sábado, 21 de agosto de 2021, o evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 23, 1 a 12. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridades para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. Assim, amados irmãos e irmãs, Jesus nos chama a atenção, justamente, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve, né? Lembrando que Jesus diz que a questão do reino de Deus, né? Ele fala que aquele que serve, né? Aquele que se torna o menor, né? Aqui na terra é o maior no reino de Deus, né? Por quê? Porque é justamente uma pessoa que se coloca a serviço dos outros, né? Eu até às vezes comparo, né, na mesa. Na mesa existem aqueles que ficam na mesa esperando a comida ser trazida. Para o mundo, né, o mais importante, né, a pessoa maior, é aquela que fica sentada esperando que tragam a comida. Mas no caso, no reino de Deus, o mais importante é aquele que serve, ou seja, aquele que põe a comida na mesa, né? E aí a gente vai percebendo, né, a grande diferença. Para o reino de Deus, né, é aquele que serve. Para o mundo, é aquele que é servido. E assim, Jesus, né, de modo especial, hoje, no evangelho de hoje, ele denuncia a hipocrisia dos fariseus, né, dos escribas e dos fariseus. Porque eles amarram pesados fardos nos ombros do povo, mas eles mesmos não querem tocar nem com o dedo. Por isso, diz Jesus, eles não entrarão no reino de Deus, né? Justamente porque, para eles, né, amados irmãos e irmãs, né, como diz Jesus, né, eles se preocupam com os menores detalhes, mas se esquecem os mais principais, que Jesus fala, que é a fidelidade, a justiça e a misericórdia. Então, que nós, amados irmãos e irmãs, né, tenhamos esse cuidado, né, de não deixar de praticar nem a justiça, nem sermos fiéis, nem sermos misericordiosos. E é claro, Jesus nos chama a atenção justamente para quê? Porque o reino de Deus, lembre eles, não é conquistado por palavras, né? Eu rezei bastante, eu fiz isso, aquilo, né? Então, percebam, Jesus nos chama a atenção
que são as nossas ações. É o nosso testemunho de vida que conquista o reino de Deus, né? E não as nossas palavras, né? É bom que a gente observe bastante. Inclusive, né, ele nos cobra a coerência, né? Em sermos pessoas de palavra, né? E o interessante, vejam, Jesus nos pede para ser pessoa de palavra, mas não pessoas que falam muito, é diferente, né? Porque às vezes, lembrem, uma pessoa fala, mas ela não faz. E aquele que fala e faz, esse é uma pessoa de palavra, né? Aquele justamente que coloca em prática a palavra que ele diz. Então vamos perceber a diferença. Existe aquela pessoa que fala muito e existe aquela pessoa de palavra. E Jesus nos fala justamente isso, né? Que no reino de Deus é aquela pessoa de palavra, ou seja, aquele que fala e cumpre, ou seja, a oração dele é uma oração perfeita, né? Orar mais ação, ou seja, é uma pessoa que reza o que faz e faz o que reza, né? Lembrem que a gente vai para a Santa Missa, né? Para a celebração de Santa Missa, a gente começa com um ato penitencial, ou seja, a gente vai rezar aquilo que a gente fez, né? E depois de ter rezado aquilo que a gente fez, a gente sai da missa para ir fazer o que a gente rezou, né? E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus nos convida justamente à obediência, né? Mas a obediência a quê? A maior de todas as leis, que é a lei do amor. Por quê? Porque quem ama, né, cumpre toda a lei e os profetas. Porque quem ama não faz o mal, né? Não há como a gente imaginar que eu amo uma pessoa e faço mal a ela. Então, quem ama, lembrem, nunca vai fazer o mal. Ele vai se tornar, assim, o servo de todos. Ou seja, vai ser sempre aquela pessoa, né, que vai dedicar a sua vida a fazer o bem. E é esse o servo, né? São esses os súditos do reino de Deus que Jesus procura, né? Aqueles que escutam a palavra e colocam em prática, porque se tornaram servos, homens e mulheres de palavra. Então, amados irmãos e irmãs, que Deus abençoe a todos e que dê sobre vós, né, as bênçãos e as graças do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, amados irmãos e irmãs, compartilhe, né, o nosso vídeo, curta o nosso canal, né, siga aí a Luz Suprema, vamos fazer, né, o nosso evangelho chegar cada vez mais longe. Deus abençoe a todos.